Bom dia, gente linda do sétimo ano. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, os estudantes, as estudantes, professoras, professores. É um prazer estar com vocês hoje, principalmente porque depois de 2 semanas que a gente teve assim de retomada, né? A gente agora retoma as aulas ao vivo. Então, essa aula é muito especial. É o momento em que a gente passa a se encontrar novamente, assim ao vivo, né? E é a nossa aula, nossa quinta aula, vamos ver aí na tela, da jornada de desenvolvimento socioemocional, né? Então, a gente vai fazer aqui a primeira aula da jornada de desenvolvimento socioemocional do terceiro bimestre. No ano já é o quinto encontro com essa temática, tá bom? E para estar conosco nessa aula, eu quero chamar o meu querido companheiro professor Anderson. Bom dia! Bom dia, professora Maria Fernanda. Bom dia a todo mundo aí que está nos acompanhando em mais uma aula de projeto de vida. Sejam bem-vindos, professores aqui dando bom dia, alunos também. Então, vamos lá, participem. Vamos embora! Pessoal, quero assim, ó, dar o pontapé inicial do nosso encontro de hoje, trazendo uma citação de uma grande, grande poetisa brasileira, de que alguns tenho certeza já ouviram falar, é a Cecília Meirelles. Então a gente vai colocar aí na tela. Cecília Meirelles, certa vez, escreveu assim: A vida, a vida só é possível reinventada. Quando a Cecília Meirelles escreve isso, ela certamente está fazendo a gente pensar em tantas situações da nossa vida em que a gente parece que precisa se repensar, se reinventar. E agora, pessoal, que é um momento em que a gente vai aos pouquinhos retomando as aulas presenciais, gradualmente retomando a presença na escola, será que não é um desses momentos assim que talvez a gente possa pensar como a Cecília Meirelles, acho que as coisas se reinventaram, as coisas estão se reinventando e eu estou nesse processo também, né? De me pensar, de me reinventar, né? Então, esse é o convite que a gente faz a vocês hoje. E para começar essas reflexões, eu quero contar para vocês, quero que a gente pense juntos, vejam aí na tela, que o retorno presencial às aulas, pessoal, ele tem trazido assim uma porção de sentimentos e de emoções, né? E aí, a proposta hoje é que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso, que a gente possa colocar os nossos sentimentos, as nossas emoções com esse retorno gradual às aulas presenciais e que a gente possa também escutar sentimentos, emoções que os nossos colegas, amigos vão trazendo para a gente se acolher juntos. Então, vamos conversar? Me contem aí no chat. Quais são os sentimentos que você tem vivenciado com essa volta presencial às aulas? Contem aí pra gente, pessoal, em um minutinho a gente já se vê. Então, nós agradecemos aqui as participações. Vamos começar aqui. A professora Ana Rosa diz alegria e segurança. O aluno Gabriel, da professora Márcia, diz alegria. O Lucas postou vários emojis de carinhas felizes. E aí, Eita, nós. nós temos o Rian, da professora Roberta, e diz normal.
Já o Nicolas, da professora Elaine, diz: estou muito ansioso. Então, um misto aí de sentimentos. Então, professor Anderson, aí a gente vai percebendo, né? Como que assim, depois desse período, na verdade, a gente ainda está vivenciando esse período de isolamento social, em que a gente vai retornando gradualmente às aulas presenciais, né? Aí, duas coisas principais que é importante a gente falar, né, pessoal? A primeira é que o isolamento, né, o distanciamento social ainda precisa ser mantido, os protocolos de segurança, de higiene também, então mantém-se ainda a importância do uso da máscara, né? A importância da higienização constante das mãos, né? Tudo isso ainda precisa ser mantido. E aí a gente vai percebendo que com esse retorno às aulas, um misto de sentimentos vai aparecendo, né? Então, aqui no chat, olha que interessante, eu acabei de falar isso, e a Letícia, que é aluna da professora Renata, disse assim: eu estava triste, mas estava feliz também. É um misto de sentimentos, né, que vão aparecendo. É importante que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso, né? Aí, pessoal, já que a gente está falando de sentimentos, vivências, experiências, eu vou contar para vocês uma coisa que eu acho. Vejam se vocês acham também. Eu tenho a impressão de que a gente carrega, assim, sempre no nosso ombro, uma mochila. Que é uma mochila invisível, mas cada um tem a sua e ela está sempre com a gente. Essa mochila, gente, é onde a gente vai colocando toda a nossa experiência, as nossas aprendizagens, as nossas emoções, vivências, enfim, toda a nossa bagagem, né? Essa mochila está sempre com a gente. E sabe, gente, quantas coisas a gente não colocou nessa mochila com esse período de isolamento social, hein? Vamos pensar um pouquinho, então, na nossa mochila? Vamos ver aí no slide, eu vou convidar vocês para fazer uma dinâmica que se chama O que trago na bagagem. O objetivo dessa dinâmica é o de promover um momento de reconhecimento da trajetória dos estudantes e de acolhida com empatia das diferentes experiências que cada um pode ter vivido durante o isolamento. E por que a gente vai fazer essa dinâmica, pessoal? Porque o período da quarentena, ele está fazendo a gente sentir, vivenciar, aprender um montão de coisas, não é? Então, vamos refletir juntos, vamos compartilhar juntos as mudanças que ocorreram no mundo, na nossa comunidade e nas nossas vidas? Para a gente começar essa dinâmica, eu vou colocar uma perguntinha aí na tela. É a primeira pergunta do encontro de hoje. E ela diz assim: o que mudou? Que mudanças ocorreram no mundo? Um montão de coisa veio mudando, hein, gente, no mundo, desde que a pandemia começou. Você consegue pensar em algumas? Vamos compartilhar isso? Um minutinho, a gente já se vê. Então, agradeço aqui as participações. Aqui tem as participações bem interessantes. A professora Márcia traz o comentário da Sabrina e ela diz: mudanças ruins e também mudanças boas, né? É um balanço aí. Nós temos também a professora Roberta que traz o comentário da Ana Clara. Ela diz: até agora não vi nenhuma mudança. Ela disse que não percebeu nenhuma mudança no mundo. Aí a Pro Renata trouxe o comentário do Luiz, que ele disse que ocorreram muitas mudanças, mas eu não sei nomear nenhuma.
Aí, a professora Cecília já ajuda aqui, ó. Um exemplo de mudança são as máscaras. Aí, a Janaína, aluna da professora Elaine, diz que falta empatia, respeito e a questão da Covid-19. E nós temos também a Ana Laura, da professora Roberta, que comenta: todo mundo triste porque não pode ir no shopping. E ela diz que não está triste não, porque ela não gosta de ir no shopping. Então, é um montão de coisas. Eu acho interessante quando nosso estudante traz assim, foram muitas. Fica até difícil assim nomear, fica até difícil falar. É verdade, quanta mudança, pessoal, o mundo não está passando, né? Desde a necessidade do isolamento social, mudanças de hábitos, de comportamentos, pensamentos, não é? Aí, vamos trazer um pouquinho mais para a próxima da gente. Vamos pensar o seguinte: que mudanças será que ocorreram na minha comunidade? Então, comunidade é aquele espaço, né, em que a gente vive, em que a gente mora, vai à escola, frequenta lugares, de repente uma igreja, uma praça, a casa de um amigo, de um familiar, essa é a comunidade. Você notou alguma mudança na sua comunidade agora nesse período de isolamento social? Conta pra gente, vamos conversar? Um minutinho, a gente já se vê. Então, chegamos aqui com várias respostas. A professora Milena traz o comentário da Teodora e ela diz: lutos, desmatamento, desemprego. Aí, nós temos aqui, a Cecília, que comenta o distanciamento social. E aqui, a Pro Roberta traz o comentário do Vinícius e ele diz: sim, desde as pessoas até o modo de vida delas. Então, mudou diversas coisas. E aqui o Luan comenta o distanciamento social e a Isabelle, da professora Cíntia, comenta perdas. Pois é, muitas pessoas passaram por perdas. Que importante é que a gente possa falar sobre isso e se sentir acolhido, né? Meu amigo, você, na sua comunidade, você percebeu alguma mudança? Eu percebi com relação a questão do distanciamento mesmo. As pessoas começaram a ficar mais distantes, né? Chega alguém assim, somente alguém tosse do seu lado, você já dá um passinho pro lado, assim e tal. Você já fica, esse né? tipo, isso. E a questão você fica com uma preocupação maior com a higiene, com a relação de lavar as mãos, com relação a... Você tá toda hora pensando, eu vou colocar a mão no rosto, opa, tem que lavar a mão, tem que passar álcool. Então é uma questão assim que você muda a sua relação com as outras pessoas, né? É verdade, meu amigo. E a gente percebe também assim, foi nesse contexto que surgiu o Centro de Mídias, né? Então, se por um lado a gente está nesse distanciamento social devido à pandemia, por outro lado também a gente foi se reinventando e encontrando maneiras de estar conectados mesmo à distância, né? De forma remota, de forma virtual, digital, como aqui no Centro de Mídias, né? E aí, pessoal, tem uma terceira pergunta que eu quero fazer para vocês, eu quero que vocês pensem bem antes de responder, e que é, assim, sobre a gente mesmo, enquanto indivíduo, né? Enquanto pessoa. E essa pergunta diz assim: que mudanças ocorreram na sua vida? Vamos pensar um pouquinho, um minutinho para compartilhar com a gente já se encontra.
Então agradecemos aqui as participações. Vou começar com o professor Fábio, que disse que a empatia tomou parte da vida. A professora Cecília comenta do álcool em gel, a lavagem de mãos várias vezes em pouco tempo. Fica uma neura, né? Lavar a mão, lavar a mão. A professora Milena traz o comentário do Teodoro, que diz: antes eu ia para a casa da minha avó com a família. Nós nos reuníamos todo domingo. Hoje não mais, porque ela está idosinha e tem medo do corona. A Isabelle, a professora Cíntia trouxe o comentário dela e ela diz: não podemos abraçar nossos amigos. Então esse tipo de mudança aí que a gente percebeu no nosso dia a dia com relação à pandemia e o ano de 2020, isso mesmo. 2021. Então, cada um foi vivenciando, está vivenciando esse período de uma maneira diferente, né? Essa questão, assim, da visita à casa dos avós também, para mim, o meu avôzinho está com 94 anos, né? Então, a gente evita, né? Para que não haja contágio, né? Então, olha como que, por um lado, a gente passa por diferentes experiências e, por outro, muitas pessoas passam por experiências parecidas com a nossa. Por isso que é importante a gente poder pensar sobre isso, poder compartilhar isso, né? Aí, pessoal, eu fiquei aqui com uma dúvida que eu quero que vocês me ajudem a pensar. Vejam aí na tela, ó. Qual será que foi a competência socioemocional que a gente trabalhou nessa atividade, nessa dinâmica, né? Que a gente acabou de realizar a partir dessas 3 perguntinhas. Será que você conseguiu perceber? Conta aí pra gente. Ó, jogo rápido agora. 30 segundinhos para você contar qual foi a competência socioemocional que a gente mais trabalhou na atividade de hoje. A gente já se vê. Então, professora Maria Fernanda, olha só. A Pro Renata trouxe aqui, junto com a professora Kelly, a palavra empatia. Empatia. Empatia, né? Apareceu algumas vezes aqui no chat e, de fato, olha, a competência socioemocional que a gente buscou trabalhar no nosso encontro de hoje foi realmente a empatia. É uma palavra que a gente usa tanto, né? Mas vamos pensar juntos. Será que vocês se lembram o que é empatia? Se vocês tivessem que dar, assim, uma definição rápida, em um minutinho, como vocês fariam? Já nos vemos. Então, agradecemos aqui as participações, temos muitas respostas. Ó, o professor Fábio disse que é se colocar no lugar do outro. E aí o professor Wagner também colocou a mesma ideia. A Ana Laura, aluna da professora Ana Rosa, também colocou se colocar no lugar do outro.
O Lu Anderson comentou: empatia e capacidade psicológica de sentir o que sentiria outra pessoa. A professora Priscila comenta: é se colocar no lugar do outro em suas dores e problemas e ajudar. Eita, que o povo tá craque, hein, meu amigo? É isso mesmo, Muito olha. empáticos. Vamos colocar uma breve definição de empatia na tela aí para vocês verem. Então, empatia é a capacidade, realmente, como vocês disseram, né, de se colocar no lugar do outro. Mas não é simplesmente se colocar no lugar do outro, é também fazer isto de forma a compreender o outro, preocupar-se com suas necessidades, com seus sentimentos e também buscando oferecer apoio, né? Então, essa é a ideia, né? A definição que a gente tem de empatia, e foi um exercício que a gente buscou no decorrer do encontro de hoje fazer, quando a gente compartilha os nossos sentimentos para que os outros o conheçam, né? E quando os outros compartilham os sentimentos, as experiências conosco, né? Um exercício de empatia. Aí, pessoal, a gente vai se encaminhando para o final do nosso encontro de hoje, mas não sem antes lembrar que, assim como a empatia, diversas outras competências socioemocionais são muito importantes nesse momento de retorno às aulas presenciais. Vamos lembrar de algumas? Olha, a gente pode pensar, citar o respeito, a organização, a imaginação criativa. Que tal tolerância ao estresse? Super importante nesse momento de retorno às aulas presenciais, né? Então, as competências socioemocionais, a gente vai percebendo como que elas vão se fazendo cada vez mais importantes no nosso dia a dia, não é verdade? E eu quero convidá-los também à realização de uma atividade para a próxima aula, que é a seguinte: registrar quais competências socioemocionais você acha que mais se relacionam com essa bagagem, com essas vivências, experiências e aprendizagens que você adquiriu no decorrer desse período de isolamento social. Será que você consegue trazer exemplos de ações em que você exercitou essas competências? Vocês podem fazer essa atividade da forma como preferirem: texto, áudio, vídeo, desenho, foto. Se quiserem compartilhar comigo e com o professor Anderson nas redes sociais que aparecem aí para vocês, a gente vai adorar receber. Combinado? Finalizo nosso encontro de hoje, então, com chave de ouro, trazendo uma citação de Guimarães Rosa, que disse o seguinte: viver é etc. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer assim: olha, viver é muito. Viver é uma eterna mudança, viver é aprender, viver é reinventar-se. Guimarães Rosa dizia isso pra gente. Pessoal, eu quero lembrar que quarta-feira que vem, eu, vocês e o professor Anderson estaremos juntos. E qual vai ser o tema da aula, professor Anderson? Então, nós vamos continuar aqui a nossa jornada de desenvolvimento socioemocional, preenchendo agora as rubricas. E nós tivemos algumas alterações e teremos uma presença especial também na aula, hein, ó. Semana que vem a gente está juntos, então, para fazer o preenchimento das rubricas de desenvolvimento socioemocional. Quero mandar um beijo, beijo, beijo a todas e todos vocês. Semana que vem a gente continua. Professor Anderson, muito obrigada aí. Um beijão para você também. Obrigado, professora Maria Fernanda, e nos vemos aí na nossa próxima aula. Foi um imenso prazer compartilhar esse momento aqui com vocês e até a próxima.